janela, oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela, oh... Olá, o meu nome é David Pato Ferreira, sou candidato à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pela Nova Geração e este é o segundo episódio do À Conversa com o Candidato. Hoje temos connosco o nosso candidato à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris, Gonçalo Portela. Olá, Gonçalo. Olá, bem-vindo a este nosso videocast, a esta nossa rúbrica do À Conversa com o Candidato. E comecemos pelo óbvio. Quem é o Gonçalo Portela? Bom, o Gonçalo Portela faz este ano 50 anos, nasceu em Alhandra. Eu sou de Alhandra desde que me conheço como gente. Sou ator, também estou ligado ao mundo dos casinos, como complementaridade da minha área profissional. E pronto, e sou uma pessoa que olha para Alhandra e olha para esta União de Freguesias com um sentido muito crítico e aceitei o convite da Nova Geração para efetivamente passar da parte crítica à parte da ação. Sendo tu um homem de Alhandra, como dizias há pouco e bem, e se calhar é uma pergunta um bocadinho direta, mas vamos começar já diretamente aí, salvo seja, quando é que tu percebeste que isto podia ser vocação? Quando é que percebeste que esta ligação à terra, este dar de si a um projeto como é uma candidatura a uma junta de freguesia desta União de Freguesias, quando é que tu percebeste isso? E já agora, faço duas perguntas na mesma, depois de perceberes isso, o que é que sentes com este caminho, o que é que sentes com este projeto, o que é que isto te faz sentir? Pronto. Isto não foi uma epifania, isto não foi uma coisa que acordei e disse, olha, vou-me candidatar ou vou tentar arranjar maneira de me candidatar à União de Freguesias. Não. Isto é um processo em que, desde muito novo, em que eu andei na escola primária aqui em baixo, frequentei a igreja desde muito cedo, a catequese, depois andei no teatro, no grupo de teatro de Estejo, ali na Sociedade Interpalhandrense, e ao crescer nesta Vila de Alhandra, o que eu tenho vindo a perceber nos últimos anos é que há uma decadência visível na qualidade de vida das pessoas. E isso é visível, eu tenho noção de que, de facto, as ruas andavam muito mais limpas há muitos anos atrás do que andam agora, nos últimos anos. Também pelo facto que há mais pessoas, mas pelo facto que há de facto um desinvestimento e um desinteresse da parte de todos os executivos autárquicos da Câmara Municipal relativamente à Alhandra, porque pronto, houve esse desinteresse e isso torna-se já insuportavelmente visível e com as pessoas que eu falo na rua há um grande descontentamento já e é um descontentamento que me levou de facto a ter um projeto de uma alternativa, porque de facto a alternativa de antes não era... As alternativas que eu tinha visto no passado não eram alternativas de facto que as pessoas achassem que deviam fazer essa mudança com alguma confiança. E eu acho que tenho essa alternativa de confiança, porque sou de Alhandra, sei os problemas das pessoas de Alhandra, sei o problema das pessoas de São João dos Montes, sei o problema das pessoas da freguesia da Calhandris, e tenho soluções que gostava de pôr em prática para os problemas desta União de Freguesias. Como é que e vais-me permitir a proximidade, como é que o Portela da Alhandra passa do Portela ator, do Gonçalo Portela ator, do Gonçalo Portela que trabalha ligado ao mundo do jogo, nos casinos, para o Gonçalo Portela, presidente de junta? Tu ator nunca deixas de ser, vais sempre ser ator a vida toda, sempre. Okay. Aliás, o facto da questão da educação pelas artes te permite ter, de facto, um leque de sensibilidade um bocadinho, independentemente depois da profissão que tu abraçes, a questão da profissão pelas artes, tu, desde muito cedo, poderes saber tocar um instrumento musical, saber ler uma pauta, fazeres teatro, pintura, escrever, dança, toda essa educação pela arte é uma coisa que te permite, de facto, ter depois uma abrangência de pensamento e de sensibilidade que é muito útil, seja em que profissão que tu tenhas. Agora, como é que eu faço essa passagem? O ator tu nunca vais deixar de ser. Agora, o que te permite é tu teres, de facto, uma sensibilidade, veres a terra e as pessoas e poderes comunicar com elas de uma maneira que, de facto,
Um autarca, essa é uma das principais qualidades que tem que ter, é falar com as pessoas, é olhar as pessoas nos olhos, sobretudo ouvi-las, ouvir, para depois poder falar uma vez. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante, que é, nós temos duas orelhas, 2 olhos e uma boca. Portanto, ouve sempre 2 vezes, vê 2 vezes e fala uma. Eu acho que o autarca ainda tem que ter mais uma coisa, é depois de ouvir 2 vezes e de ver 2 vezes e de falar uma, tens que pôr os 2 braços a trabalhar e as 2 mãozinhas e efetivamente fazeres aquilo que disseste. Gonçalo, e nós passamos todos por isso, não é? Eu nasci, cresci e vivo com a minha família também no concelho, desde que sou gente. E cada um de nós caracteriza a sua própria vivência na terra de uma maneira diferente, quando estamos a falar para fora, não é? Eu digo com orgulho que sou de Vila Franca, do concelho de Vila Franca, mas também da terra da freguesia de Vila Franca, porque é onde vivo e onde nasci. E tu, quando dizes a alguém de fora que és da Alhandra, o que é que dizes? O que é que te orgulha mais sobre ser da Alhandra? As suas gentes. Gente honesta, gente trabalhadora, mas gente que tem sido, ao longo destes anos, por parte do Executivo Camarário, deixado ao abandono. E isso eu não posso permitir que volte a acontecer. E essa é uma das coisas que, ao fim de 50 anos de eu morar em Alhandra, me perturba profundamente, de facto, que é o abandono visível que Alhandra, São João dos Montes, Calhandris, tem sido deixado neste Executivo, das pessoas em si. Alhandra tem e agentes de Alhandra são, historicamente, têm um património inegável. A terra de Afonso Albuquerque, terra do Batista Pereira, terra dos Esteiros, terra do Dr. Sousa Martins. Portanto, são tudo personalidades que deram nome à Alhandra, mas sobretudo as suas gentes. Portanto, é isso que me orgulha. São gentes trabalhadoras, honestas e sempre foram pessoas que contribuíram. A Alhandra tem um peso muito grande, a questão, se estivermos a falar, por exemplo, dos esteiros, das crianças que trabalhavam no telhal. A Alhandra tem esse peso dos homens que nunca foram meninos. E isso quase é uma herança genética de haver esse peso nas gentes da Alhandra. E de facto tu aqui tens, eu gostava de inverter um pouco isso, eu gostava que a Alhandra passasse a ser uma terra para os meninos serem meninos e para se calhar os homens que nunca foram meninos poderem no fim da sua vida voltarem a ser um pouco meninos. E isso para mim é fundamental. E isso vai com uma série de questões, vai com uma questão da limpeza, da questão da qualidade de vida, a questão dos cuidados de saúde, a questão das creches, a questão da creche, de uma creche 24 horas, até para as pessoas que trabalham por turnos, ser um projeto muito inovador aqui na zona da Alhandra e na zona de São João dos Montes e Calhandris, porque tem uma zona central relativamente ao concelho de Vila Franca de Xira, e eu de facto queria agregar aqui serviços. Eu queria agregar aqui essas experiências da própria individualidade e da própria identidade da Alhandra que possa servir todas as pessoas do concelho e fora do concelho. Gonçalo, deixa-me fazer-te uma pergunta sobre aquilo que é uma marca identitária desta União de Freguesias e da cidade de Alhandra e de São João dos Montes e Calhandris, que é o facto de ser provavelmente uma das freguesias onde há mais uma dicotomia entre a ruralidade e a urbanidade. Então, tu tens, eu que sou daqui, a Alhandra Velha e a Alhandra, o bairro da Chabital, que tem uma matiz mais urbana, e depois à medida que subimos para São João dos Montes e para Calhandris, uma matiz muito mais rural. Como é que tu olhas para isto e como é que tu olhas para isto do ponto de vista da oportunidade? Ou seja, o que é que este potencial todo, o que é que está aguardado da ligação rural-urbano pode ser alavancado por este novo projeto político? Portanto, tu falas aqui de uma questão periurbana, não é? Sim. É isso que se costuma dizer. Portanto, periurbana porque está dentro da periferia de uma grande malha urbana e que há passagem exatamente para uma zona rural. Esse projeto tem que ser, em bom rigor, não é? Se estivermos a querer ser específicos, não é? O racional que está por trás disto, primeiro que tudo tens que ter uma análise, sobretudo, sobre aquilo que existe. Ou seja, a identidade, ou seja, aquilo que as pessoas sentem sobre esses territórios. A partir daí tu tens que falar sobre aquilo que está instituído ou que está construído, que é aquilo que se vê. E depois tens que ver a parte económica, que é aquilo que se faz.
Portanto, esse triângulo desses três pilares da análise que tu tens que ter, não se faz nada sem ouvir as pessoas e identificar dentro dessa malha o que funciona naquele Alhandriz pode não funcionar em Alhandra, o que funciona em Alhandra pode não funcionar em São João dos Montes. Portanto, tu tens que identificar, tens que ouvir sobretudo as pessoas na sua realidade, naquilo que elas querem e naquilo que é possível fazer. Portanto, e é sobretudo esse lado da comunicação e de ouvir que a Junta de Freguesia pode depois, com outras entidades, sobretudo com a Câmara, e sei que tu nisso terás de certeza toda a disponibilidade para fazer essa ligação, perceber de que forma é que tu consegues tirar uma mais-valia sobre essa visão, sobre essa comunicação, sobre essa audição que se tem sobre as pessoas e sobre essa identidade, aquilo que existe e a parte económica daquilo que se quer fazer. Sobre essa ligação àquilo que é o poder autárquico da Câmara Municipal e aquilo que são as competências da Junta de Freguesia, vamos falar um bocadinho sobre alguns problemas concretos desta União de Freguesias e eu, em particular, tenho falado bastante sobre eles no âmbito da Câmara Municipal, mas que não queria deixar de ouvir a tua opinião e partilhares com as pessoas que eventualmente nos ouvirão qual é que é a tua visão sobre isto. O primeiro ponto é sobre a Quinta Municipal de Subserra. Tem sido um ponto bastante discutido, o estado de abandono da Quinta. Para ti, enquanto autarca, vou-te fazer duas perguntas na mesma. Para ti, enquanto autarca e futuro presidente desta União de Freguesias, que eu não tenho dúvida nenhuma que serás, como é que olhas para aquele ativo? Como é que olhas para a inserção daquele ativo no contexto da tua União de Freguesias? Esta é uma pergunta. E a segunda pergunta é, talvez o maior ativo da cidade de Alhandra, depois das suas pessoas, seja a sua ligação fortíssima ao rio. Não só por toda a história que tem de ligação, por todo o desporto que continua a acontecer, marcadamente o triatlo, que é uma marca de referência do Alhandra Sporting Clube, mas também tudo aquilo que acontece ao longo do rio na cidade de Alhandra. O que é que aconteceu a esta ligação? Porque é que a Vila de Alhandra não é a vila do desporto ribeirinho, náutico, por definição na área metropolitana de Lisboa? O que é que está a faltar? David, o que está a faltar é... Eu vou falar disto porque acaba por ser, em termos geracionais, aquilo que a minha geração e o que eu ouço das pessoas na rua. De facto, Alhandra e esta União de Freguesias foi deixada ao abandono. Acabámos por ficar aqui num enclave entre Vila Franca e Alverca e Alhandra continua, ainda hoje, a ser deixada ao abandono. Portanto, a questão da Quinta de Subserra. A Quinta de Subserra era um sítio onde eu me lembro perfeitamente, quando era mais miúdo, podíamos frequentar a piscina, o tanque de Subserra, ir aos jardins da Quinta, poder beber água do bebedouro que se encontrava no exterior da Quinta de Subserra e de haver ali toda uma série de encontros, desde culturais, desde de próprios eventos para empresas, mas que depois foi deixado ao abandono. Mas é deixado ao abandono, julgo eu, por duas razões. Primeiro que tudo, há uma situação estrutural que convém averiguar e perceber que, efetivamente, até que ponto é que a questão das pedreiras, da Simpor, não tem alguma coisa a ver com, de facto, aquela degradação visível até no próprio edifício, e há uma questão das terras e das águas que passam ali e que, de facto, estas coisas requerem sempre muita manutenção. Mas, se de facto a Câmara Municipal não olha para aquilo com os olhos e com esse potencial e não tendo projetos, e que o projeto, de facto, lá está, é um projeto que tem que ser acarinhado e tem que ser mais desenvolvido, mas que não olha depois para o sítio com projetos dinamizadores do próprio crescimento económico, é muito difícil, fica muito difícil. Porque o que nós sentimos aqui, a questão da zona da Alhandra, da zona ribeirinha, é que, de facto, fomos sempre deixados ao abandono e isso é uma coisa que me perturba, é uma coisa que me dá náuseas. Aliás, tu tens ali o exemplo típico de subserviência partidária relativamente a todos os executivos que tiveram nos últimos anos na Câmara Municipal, que é uma estátua que está ali ao toureiro, que não foi, que Vila Franca não a quis e que de facto o executivo da Câmara não teve capacidade de reciclar e tentar arranjar uma solução. Então, de facto, o que é que se faz? Põe-se em Alhandra, porque em Alhandra acaba por ser o dejeto cultural do concelho. Isso eu não vou admitir que isso aconteça, nunca mais. Aliás, os presidentes da Junta têm de facto essa missão, que é têm que ser pessoas responsáveis, têm que ser pessoas que ouvem as populações, mas têm que ser pessoas de facto incómodas, depois para o poder local, mas com toda
com toda a estruturação das suas ideias, não é? E isso tudo. Agora, tu tens aqui uma série de questões, sei lá, se estiveres a falar do Salvador Marques. O Salvador Marques é uma coisa que, para a população da Alhandra, e mais uma vez agora se vai falar outra vez de mais projetos para o Salvador Marques, mais um projeto que agora desta vez é que é. Eu já ando a ouvir a conversa do Salvador Marques há mais de 20 anos, que há mais de 20 anos que o Salvador Marques pertence à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. E de facto tem que se perguntar e tem que se dizer às pessoas a verdade. O Executivo tem que dizer a verdade e não o diz. E nunca o disse e nem sei se o vai dizer. Tem que dizer a verdade porque é que o Salvador Marques não está feito. Porque o Salvador Marques já podia estar feito há muitos anos. Já podia estar feito. A Alhandra, o Conselho de Vila Franca de Xira já podia ter ligado, já estava ligado à rede de cineteatros a nível nacional, onde tu podes ter aqui outro tipo de espetáculos que é uma mais-valia para todo o Conselho, em que a Câmara Municipal podia ter aqui de facto uma sala com muita categoria, não é? Do Salvador Marques, para dinamizar com eventos da Câmara, com eventos também da sociedade euterpe-alhandrense. Agora, porquê que não foi feito? Porquê que o Salvador Marques não é feito? De facto, essa é uma das perguntas, porquê que não foi feito até agora? E de facto há aqui muitas coisas, há muitos interesses que ficaram na obscuridade relativamente a isso. E eu não posso permitir que o Salvador Marques seja mais uma vez um cartão eleitoral para desta vez é que vai ser feito, desta vez é que temos um projeto. Pois já está há 20 anos esse projeto para ser feito e já perdemos uma geração, 2 gerações e de uma série de pessoas que podiam usufruir desse equipamento e de todos os municípios de Vila Franca de Xira e fora podiam ter usufruído desse equipamento e nunca usufruíram. Relativamente à questão do Passeio Ribeirinho, o Passeio Ribeirinho tu tens muito potencial, porque tu na zona a norte do eixo norte, desde a Expo até à Castanheira, tu tens muito poucos, se não quase nenhum espaços como tem aqui a Alhandra. E é um potencial que tem que ser potenciado de certa forma. Tu tens que ter, de facto, mais 1 ou 2 bares na zona ribeirinha. Tu tens que chamar pessoas, as pessoas que estão em Arruda, nos concelhos limítrofes, no concelho mesmo de Vila Franca de Xira, têm que usufruir da Alhandra. A Alhandra tem que se abrir, mas tem que também ter alguma coisa para oferecer às pessoas. Portanto, isso, de facto, a Alhandra tem sido alvo do esquecimento deste Executivo e dos Executivos anteriores. Quer dizer, pouco não consegues fazer muito, não é? Porque de facto aqui isto é um problema político e é uma questão de vontade política. Tanto o Salvador Marques como, de facto, a questão da estátua é tudo vontade política. E, de facto, há uma subserviência, e sempre houve uma subserviência da parte dos partidos que estiveram nos executivos relativamente à Câmara, mas uma subserviência que, de facto, não foi muito produtiva para as pessoas. E as pessoas, de facto, agora, ao longo destes já 50 anos de democracia, olham e dizem, de facto, nós temos aqui, parece que descobriram agora a Alhandra, mas que temos aqui um potencial de atraso e que podia ser, de certa forma, mitigado com vontade política, porque projetos eu tenho projetos para a zona ribeirinha, há projetos da zona ribeirinha, mas sem vontade política tu não os consegues fazer, não os consegues executar, portanto ficam no papel. Portanto, e não podemos aceitar que de facto o Salvador Marques seja usado mais uma vez como uma cartada política. O Salvador Marques tem que ser feito, ponto final, mas as pessoas têm que perceber porque é que ele não foi feito até agora. Ele não foi feito por uma questão de vontade política, ponto final. Portanto, isso tem que ser dito às pessoas. Deixa-me aproveitar esta oportunidade para assumir publicamente 2 compromissos. Não vou assumir o compromisso de fazer o Salvador Marques porque é uma cartada que fica mal às pessoas usarem mais uma vez isto, mas fazer um compromisso e sobretudo um pedido a ti e às pessoas que eventualmente confiarem em nós e que ouvirão esta nossa conversa, de que nos responsabilizem caso não esteja feito daqui a 4 anos. Com certeza. E o segundo pedido e o segundo compromisso que eu gostava que nós assumíssemos também aqui hoje os 2, é um compromisso de liberdade. Mesmo que eu não goste de algumas das conversas que vinhamos a ter, porque algumas delas são incómodas, que nunca deixes de defender esta união de freguesias, mesmo que isso vá contra aquilo que é a visão da Câmara para o território. Porque acho que esse é o papel do Presidente de Junta, era o que eu gostava que o meu Presidente de Junta fizesse, e é por isso que eu acho que tu estás no sítio certo, com as pessoas certas. Nesta ótica, como é que nós, Gonçalo, que temos esta responsabilidade numa união de freguesias que tem estas disparidades, nos preocupamos com a zona ribeirinha, mas também não deixamos de nos preocupar com quem está mais no interior? Certo. O que é que nós temos? Que palavra é que temos para as pessoas da Calhandris, para as pessoas que vivem mais acima de São João dos Montes? Eu acho que há uma
questão transversal às 3 freguesias, que é a questão da higiene urbana. Acho que as pessoas, mais uma vez, da mesma forma que o Salvador Marques não foi feito, e as pessoas têm que perceber porquê que não foi feito, têm que se perceber porque é que a higiene urbana não funciona no concelho de Vila Franca de Xira. Eu não digo que não seja problemas transversais a outros concelhos, mas no nosso concelho, na nossa união de freguesias, porque é que não funciona? Porque é que as coisas estão sujas? Porque é que... Quer dizer, se não funciona da maneira como está, tem que se procurar soluções. Tem que arranjar soluções, ou numa parceria pública ou privada, ou perceber o que é que está a funcionar mal dentro do funcionalismo público que é responsável pela limpeza e pela higiene urbana. Portanto, isso tem que ser transversal a todos. Eu não quero que as pessoas da Calhandriz, as pessoas de São João dos Montes, as pessoas de Trancoso, as pessoas dos Cotovios, estejam constantemente a dizer, pá, o lixo não aparece, ou o lixo, os contentores estão sujos, a higiene urbana não é feita. Mas porquê? Mas tem que haver uma razão. As pessoas pagam os seus impostos e nós somos a cara para poder, de facto, ouvir as pessoas, mas pelo menos arranjar soluções e perceber porque é que as coisas não são feitas. Porque as coisas não são feitas por alguma razão. Quer dizer, se eu estou na minha casa e o lixo não vai da cozinha para o contentor, é porque alguém não o apanha. Portanto, e se não apanha alguém, dentro da casa é responsável. Portanto, tem que se observar isso dessa forma. Agora, na Calhandriz, sei que na Calhandriz há a questão também das infraestruturas. É muito difícil, sei lá, alguém poder ter acesso a uma internet de banda larga mais velocidade. Portanto, essas questões têm que ser discutidas, têm que ser levadas à praça pública, perceber de que forma é que a Câmara Municipal pode ajudar, porque eu sei que a Câmara Municipal tem uma infraestrutura de banda larga lá colocada, de fibra, portanto, e porque é que essas infraestruturas que são usadas também pelos operadores, pelos internet providers, porque é que essas coisas não são negociadas a dizer, de facto, se calhar a Calhandriz não é um local apetecível comercialmente para um internet provider, mas de facto tem que ser porque de facto se a Câmara Municipal tem lá a fibra e julgo eu que essa infraestrutura é da Câmara Municipal, porque é que não há aqui uma negociação? Portanto, o Presidente da Junta e um autarca tem que ser a ponte para solucionar esses problemas. E que se não for essa ponte para solucionar os problemas, se torna uma resistência, de facto não está lá a fazer nada, já, não está. Portanto, tem que haver esse lado das soluções. E São João dos Montes, de facto, há também uma série de problemas, mas há o problema também, de facto, da questão da higiene urbana, e há toda uma série de problemas que atempadamente agora havemos de ir a todos os locais, ouvir as pessoas, porque eu quero sobretudo ouvir as pessoas, perceber quais são as propostas que as pessoas têm para a União de Freguesias, para depois, atempadamente, fazer a otimização do programa político, porque este programa político tem, sobretudo, não só uma questão política, mas uma questão política, mas das próprias pessoas, dos próprios fregueses, dos próprios municípios do município de Vila Franca de Xira e da União de Freguesias. Muito bem, Gonçalo, chegámos aqui à fase final da nossa conversa. É a altura em que eu te pergunto o que é que dizem os teus olhos. Não estou a brincar. É a altura em que, tal como fizemos no primeiro episódio, te faço a pergunta mais importante, que é porque é que as pessoas, chegadas ao dia 12 de outubro, devem confiar no Gonçalo Portela e na nova geração para liderar os próximos 4 anos da União de Freguesias de Alhanda, São João dos Montes e Calhandriz? Devem confiar no Gonçalo Portela e devem confiar no projeto da nova geração PSD, Iniciativa Liberal, por uma razão muito simples. Julgo que nos últimos 50 anos de democracia que nós temos, 50 ou 51 anos de democracia, chegou à altura, de facto, é o melhor projeto que existe de alternativa no concelho de Vila Franca de Xira, porque estes anos todos de atraso em que nós temos tido aqui em Alhanda, São João dos Montes, Calhandriz, encontraram neste momento alguém da minha parte, e falo por mim, como compromisso meu, de alguém que não se vai calar, não se vai vergar e vai fazer tudo o que esteja ao seu alcance para tentar dar uma melhor qualidade de vida a todos os fregueses desta União de Freguesias, vai tentar resolver, e vou resolver, a questão do lixo, da questão da higiene urbana, da questão do embelezamento dos próprios jardins, da questão de novos potenciais económicos para a Alhandra, da humanização até do próprio caminho ribeirinho. Eu acho que é importante haver essa humanização. O que é que eu quero dizer com humanização? Humanização é arranjar e ir buscar personalidades a todo o concelho de Vila Franca de Xira e que
se haja dar essa informação e dar esse espaço para essas personalidades poderem ter o nome delas eternizado no Passeio Ribeirinho de Alhandra. Portanto, Alhandra ser um pouco esse lado do espírito invisível do concelho de Vila Franca, porque Alhandra, de facto, esse peso que existe do passado de Alhandra, dos homens que nunca foram meninos, eu, de facto, há bocado disse uma coisa e quero reafirmar isso. Eu quero fazer de Alhandra o sítio em que os meninos de agora possam ser meninos e quero fazer com que as pessoas com mais experiência, que se calhar nunca foram meninos, possam ter a oportunidade, no fim da vida delas, poder vir a ser meninos também. Portanto, isso dá-se com qualidade de vida, com melhores serviços, com limpeza, com outras ofertas, e esse projeto alternativo é o nosso projeto, é o projeto da nova geração PSD Iniciativa Liberal, meu e teu, David, meu, Gonçalo Portela, teu, David Pato Ferreira, e esse é o meu compromisso relativamente a esta União de Freguesias. Este foi o segundo episódio do A Conversa com o Candidato. Tive o gosto, a honra e o privilégio de ter comigo o Gonçalo Portela, não só nesta nossa conversa, mas de acompanhar este desafio autárquico e de liderar a lista e que será o próximo Presidente de Junta da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris, que tenho o gosto de partilhar com ele este desafio. Vamos continuar estas nossas conversas com os candidatos às nossas juntas de freguesia e também à Assembleia Municipal. Da minha parte, resta-me agradecer. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado, David. E vamos ao trabalho. Obrigado, vamos embora. Obrigado. Olha, de certeza que tu não me vais fazer aquilo que o Executivo fez, este Executivo da Junta. Não farei. Que é, se tu tiveres que pôr umas letras a dizer Alhandra, não me vais ligar só a dizer que as letras vão ficar ali. Fica prometido que vamos trocar as letras de sítio e és tu que me vais dizer onde é que elas vão ficar. Prometido. Obrigado, Gonçalo. Tudo a correr bem. Ó Portela, vem à janela, ó